Olá pessoal, vou falar com vocês hoje ali sobre interjornada e intrajornada dentro de parâmetros, tá? Então aqui em cadastros, a gente vai até o menu parâmetros, que é onde a gente define as nossas regras. Aqui dentro de parâmetros, ele vai trazer os parâmetros já criados, que vocês podem estar editando, ou criando um novo, que é assim como eu vou fazer aqui hoje, tá? Então aí, a gente chegou ao último menu dentro aqui da parte de parâmetros, que é o interjornada e o intrajornada. Pessoal, o que é uma interjornada e o que é uma intrajornada? Algumas empresas compensam o funcionário quando ele não faz um descanso mínimo ali. A interjornada é o descanso de um dia para o outro. Então eu finalizei meu dia de trabalho, eu tenho que ter uma carga de descanso mínimo, que normalmente aí gira em torno de 11 horas. Então se eu fiz ali menos de 11 horas, por exemplo, a empresa pode me pagar um percentual, que a gente chama de interjornada, né, para me compensar por não ter descansado ali as horas combinadas, tá? Então, se vocês tiverem interjornada, isso aqui funciona basicamente como uma hora extra, tá, pessoal? Eu posso definir ali quantos por cento eu vou pagar para um funcionário, até quantas horas eu vou pagar para esse funcionário, né? Então, aconselho vocês ali colocarem um valor bem alto, assim como a gente falou em hora extra, né? O que eu estou fazendo aqui basicamente, né? Eu estou definindo que toda vez que eu tiver um dia com interjornada 1, caso o meu funcionário não tenha tido descanso mínimo, eu vou pagar para ele por aquelas horas que ele não descansou, 50% a mais, né? E até quanto que eu aceito isso? Por 99 horas e 99 minutos. Com isso eu garanto que o funcionário sempre vai receber por todas as horas e ele não vai ter um limitador. Se vocês quiserem também, vocês podem abrir mais valores ali. Então, ó, eu poderia colocar aqui uns 70% e agora ajustar essa minha regra. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Acabei de definir que toda vez que eu tiver um dia com interjornada 1, por exemplo, uma segunda-feira, a primeira hora que o funcionário trabalhou a mais nessa interjornada, eu pago para ele 50%. As demais, eu pago 70%. Então, eu posso pagar valores progressivos também, se eu quiser, tá? Pessoal, assim como hora extra, eu também posso definir um valor de interjornada 2, um valor de interjornada 3, né? Que lá na extra vai ser extra 1, 2, 3. E aí eu pagaria, né, valores diferenciados dependendo do dia da semana. Então aqui embaixo eu tenho os dias da semana e eu aponto para uma dessas três regras. Então na segunda-feira eu pagaria 50% a mais, no sábado eu pagaria 70% a mais, domingo e feriado eu pagaria ali 100% a mais, tá? Então o interjornada, lembrando, é aquele descanso que ocorre, que não ocorre, né, de um dia para o outro, quando o funcionário não faz o seu descanso mínimo dentro da plataforma. Certo, pessoal? Basicamente é só isso. Legal, além do interjornada, a gente também tem o intrajornada. Pessoal, o intrajornada é aquele descanso ali do almoço. Então eu, Pedro, tenho direito a uma hora de almoço e eu não faço meu almoço. A empresa me avisa que, olha, hoje você não vai conseguir fazer o almoço, o movimento está forte, e ela me compensa por conta disso, né? Então eu posso definir ali quantos por cento eu vou pagar mais para o funcionário. Pessoal, então tem duas maneiras de fazer isso, tá? Esse pagamento. A primeira é definindo um valor fixo. Então, ó, eu poderia vir aqui e marcar aqui toda vez que eu não tiver, né, não fizer o meu primeiro intervalo, esse tempo que eu trabalhei, né, e deveria estar descansando, eu vou pagar 50% a mais. Se eu tiver mais intervalos no dia, eu também posso definir outras porcentagens, né, sobre qual intervalo que eu quero pagar, né, a interjornada dentro do sistema, tá? Então, um exemplo, né, o funcionário ali, ele tem um café de manhã de 15 minutos. Então, o café dele é o primeiro intervalo. Não é no primeiro intervalo que eu quero pagar isso, porque eu quero pagar na hora do almoço. Eu jogaria ali para o segundo intervalo, tá? Então, eu também posso definir uma porcentagem ali, agora pagando para o segundo intervalo, porque para esse funcionário, o segundo intervalo, esse sim é a hora do almoço, já que, como eu disse, o primeiro intervalo é a hora do café. Então, eu posso definir qual intervalo que eu quero pagar mais e qual porcentagem eu quero pagar mais, tá? Legal, pessoal. Posso definir uma tolerância também, tá? Então, beleza. Só acima de 10 minutos que eu vou considerar interjornada. Então, às vezes, um funcionário ali, ele atrasa 5 minutos para sair para o almoço, volta 5 minutinhos mais cedo, né? Já dá um tempinho ali que ele trabalhou durante o almoço dele. Isso aí já seria uma interjornada, mas se eu quiser, eu posso pôr uma tolerância. E aí o sistema entende que ele tem que fazer mais de 10 minutos, né? Ele tem que trabalhar mais de 10 minutos durante o almoço, para aí sim ser enxergado uma interjornada. Pessoal, se eu marco essa opção aqui, né, basicamente o que eu estou falando para o sistema? Sistema, nesse caso, a intrajornada você pode considerar como extra e banco de horas também, tá? Então, o que acontece, né, pessoal? Se eu não tenho uma intrajornada marcada, quando o funcionário trabalha numa hora do almoço para mim, ou eu pago isso como uma hora extra normal, ou jogo para o banco de horas. Eu não separo isso, eu jogo tudo para a mesma regra que a gente já discutiu lá atrás. Só que nesse caso, como a gente está com a intrajornada marcada, o que aconteceria, né? Vamos supor que eu trabalhei ali 30 minutos no almoço. Os 30 minutos você me pagaria como uma intrajornada, já que eu trabalhei na hora do almoço.
Mas se eu marco essa opção aqui também, tá? Dentro do sistema, o sistema ainda continua considerando hora extra e banco de horas para essa interjornada, tá legal? Legal. Pessoal, tem essa outra opção aqui que ela acabou sendo ativada, né? Porque eu ativei a de cima, então é uma condição que a de baixo esteja ativada. Mas essa opção de baixo, o que ela diz pra gente, né? Não considerar a interjornada na compensação. Então pensa assim, um funcionário hoje, na segunda-feira para você, trabalhou na hora do almoço. E aí no final do dia ele quer sair mais cedo. Tecnicamente, se ele trabalhou no almoço, ele pode sair uma hora mais cedo. Só que a sua empresa prefere pagar sempre essa hora do almoço. Ela não quer que essa hora do almoço seja compensada. Eu posso vir aqui e pedir para o sistema não considerar a intrajornada na compensação. Só isso. E pessoal, além ali, né, das minhas porcentagens fixas, né, que nem a gente fez aqui, eu posso abrir também uma maneira de configurar a intrajornada igual a gente fez aqui, né, na interjornada, definir por dias. Então, olha que interessante, quando eu marco essa opção, ele abre para mim uma tabela praticamente igual, só que agora eu posso definir valores diferentes de interjornada, dependendo do dia da semana, igual a gente fez ali em cima. Então, eu poderia falar que, por exemplo, deixa eu configurar aqui rapidamente uma regra, 50, 70, 100, né? Eu poderia aqui falar rapidamente que na segunda-feira eu pago ali 50% pelas horas trabalhadas na hora do almoço. Na terça, eu não quero pagar 50 não, eu quero pagar 70, então eu posso jogar para o Intrajornada 2. Na quarta, eu quero pagar 100, então eu posso jogar no Interjornada 3. Então eu posso definir também, né, para onde que eu quero apontar cada dia da semana para os valores de Intrajornada. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha que falar para vocês, né? Esse aí foi toda a nossa parte de parâmetros, esse é o último menu. Se tiver alguma dúvida, pode chamar o nosso suporte. Um abraço, tchau, tchau.